Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Vamos mergulhar esta semana no mundo do atendimento ao público. Atrás do balcão há gente, há também sonhos, há ordens, instruções, objetivos. Há muitas vezes empregos precários, há tanta coisa no setor dos serviços que até dava um livro. E deu. Chama-se Em que Posso Ser Útil? Um retrato editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria do guionista e ilustrador Pedro Vieira. Nosso convidado para uma conversa em torno deste tema, ele que analisa e conta as histórias de várias pessoas que trabalham neste setor, num livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contra Capa. Pedro, bem-vindo. Obrigado pela presença. Cansei-me dos turnos, dos jantares por marcar, à conta de uma troca, dos baixos salários, das interpelações por parte de estranhos com 7 pedras e um cartão multibanco na mão. Isto é pessoal, este livro? É muito pessoal, sim. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de vir à antena da Renascença falar sobre este livro e sobre esse gatilho, digamos assim, muito pessoal que levou à escrita. Foi uma coisa que acabou por ficar a marinar durante alguns anos, graças à experiência que eu tive de atendimento ao público durante bastante tempo e quando vi a natureza desta coleção de retratos da Fundação, achei que podia haver aqui uma brecha. Não para contar a minha história, porque achei que isso teria menos interesse, mas para falar um bocadinho sobre este mundo que está por todo lado, no fundo, e com que lidamos todos os dias. O que é que o Pedro fez? Qual é a experiência de base? Eu trabalhei sempre a atender ao público em livrarias, só que depois em contextos muito, muito diferentes, porque tanto trabalhei no centro da cidade como na periferia, e isso também foi uma oportunidade de ver que a cidade é muito diferente de uns locais para os outros. Os públicos são muito diferentes, as expectativas são muito diferentes, os comportamentos são muito diferentes, as escolhas, etc. Mas a minha área foi sempre a dos livros, que não corresponde muito àquela imagem romântica do livreiro, com as caixas dos livros e com a sineta na porta e aquele encanto do aconselhamento literário, mas que é sobretudo um trabalho como os outros, de balcão, com muito trabalho também de back-office, carregar caixas, etiquetar livros, fazer devoluções, etc. E sobretudo muito nessas condições que descreveu na entrada. E já agora, o que é que esse trabalho em particular corresponde à média, digamos, do tipo de trabalhos que este livro trata? Que este livro trata sobretudo de serviços, do setor terciário, das experiências de várias pessoas nesta área que o Pedro ouviu. Aposto que foi confrontando a sua experiência em cada um destes testemunhos. Aquilo que fez é muito diferente das várias experiências que foi recolhendo. Ou é demasiado distinto para se colocar tudo no mesmo saco? Eu acho que há uma espécie de tronco comum, acho eu, e a parte principal desse tronco é o lidar com o público. E realmente lidar com o público é uma coisa que pode ser desgastante, que também pode ser desafiante a espaços, mas que é sobretudo muito desgastante, porque é muito imprevisível. E a sensação que eu tive e que acabei por depois ver também refletida em alguns testemunhos que recolhi para o livro, é que às vezes as pessoas que atendem ao público acabam por funcionar como válvula de escape das pessoas que recorrem aos serviços, por razões várias. Uma espécie de psicólogos de Sim, são os psicólogos involuntários, sim. E isso realmente há uma raiz comum nisso. Depois, e consoante a natureza dos trabalhos, embora sejam todos diretamente ligados com o público, têm nuances bastante distintas, e isso foi interessante de ouvir, e também por isso é que tentei, para já, não ouvir ninguém que tivesse trabalhado na mesma área que eu. Achei que até para mim seria menos interessante, e tentar espelhar outras atividades, algumas delas que estão com uma presença muito forte, como as questões do call center, ou as questões da restauração, nesta época pré-pandemia, em que estava num crescendo. Pré-pandemia, tudo pré-pandemia, isto, não é? Foi os depoimentos. Já falamos de uma parte que também nos interessa sobre a pandemia, mais à frente. Mas acabam por haver experiências muito distintas e algumas que
que são mais até confrontacionais do que aquilo que eu vivi. Pedro, nós não vamos desvendar, o público tem que comprar o livro para Muito ler. Muito bem. Mas há aqui no fundo duas ideias, uma tem a ver com o contacto com o público e outra que também me interessa aqui trazer, que é uma outra dimensão do livro, que tem a ver com as idiosincrasias, as questões relacionadas com a organização do trabalho e os vínculos. Mas comecemos pela questão do atendimento ao público. A simpatia compensa, ou seja, e sobretudo para o trabalhador, porque muitos destes trabalhos são precários, mas dependem de comissões, de vendas, horários, e tudo isso leva também, às tantas em vários testemunhos percebi que todos eles, ou por natureza, ou por também alguma necessidade relacionada com a maneira ideal de prestar aquele serviço, acabam por expressar uma simpatia constante e acham que isso compensa. Pedro, a simpatia compensa ou não? Acho que não compensa sempre. Então? mas eu acho que é um recurso para as pessoas que trabalham nessa área. A maior parte das vezes, provavelmente sim. Porque a simpatia, e isto é uma coisa até das relações humanas, em geral, pode ser desarmante. Pode ajudar a desmontar um bocadinho o temperamento com que os clientes aparecem quando recorrem ao serviço. E por isso acho que é um instrumento que as pessoas acabam por usar e até por naturalizar ao fim de um determinado tempo a fazer este tipo de trabalho. Mas muitos melhoraram por terem uma boa ligação ao público, ou não? Sim, acho que sim. Isso é como digo, acaba por ser um instrumento de grande utilidade. Não quer dizer que funcione sempre, porque às vezes não é suficiente, ou até pode, em casos mais extremos, funcionar como um elemento irritante nas relações, quando a pessoa está, como cliente, a querer queixar-se de alguma coisa, ou algum serviço que não está a ser cumprido, e a pessoa pode não reagir muito bem, pode interpretar isso como uma espécie de uma espécie de cinismo, ou então identificando isso como uma prática comercial manifesta, porque essas coisas também acontecem, não no contexto em que eu trabalhei, mas há em determinados trabalhos desta natureza códigos de conduta e regras que estão estabelecidas que impõem, entre aspas, esse tipo de comportamento. O que é curioso nos tempos de hoje, e o livro reflete um pouco disso, é que nem sempre esse contacto com o público é presencial. Estamos a falar, por exemplo, de call centers e outros. E também aí há diferenças de classe. Quem vem à procura de problemas técnicos do seu computador de última geração, que é muito diferente de uma pessoa que vem a um serviço público. Também há aqui um exemplo de serviços públicos. Já agora, público e privado, vê-se grandes diferenças, porque temos aqui, por exemplo, um casal de uma longa trajetória na função pública na área da saúde. Eu acho que em termos gerais eu creio que não. Pelo menos também, quer dizer, não tive um leque abrangente de pessoas do lado do serviço público para poder avaliar, mas eu acho que essa dimensão de algum desconforto do atendimento permanente ao público, acho que isso é universal. Acho que não há grande distinção. Há quem goste desta vida? Embora acho que ninguém gosta absolutamente, acho isso difícil. Pelo menos eu nunca conheci nos meus percursos, nunca conheci alguém que se sentisse perfeitamente realizado a fazer este tipo de trabalho. Mas os testemunhos finais, numa espécie de balanço que há aqui na parte final, eles olham para trás e sinto como leitor relativamente, não digo realizados, mas satisfeitos, e alguns até fariam o mesmo outra vez. Alguns chegam a dizer isto. Sim, há um dos entrevistados no livro e que está ligado à área da restauração, que eu acho que é a pessoa que tem mais perfil e que gosta mais francamente deste tipo de trabalho. Quando lerem o livro, procurem o Marcelo. O Marcelo. E é muito engraçado porque quando falei com ele, foi um contacto que me passaram, andava à procura de alguém que tivesse alguma experiência nesta área. A conversa, ele foi catártico e foi empático ao mesmo tempo. Ele não estava a ser, digamos, um queixinhas quando estava a fazer esta conversa e esta entrevista. Mas vê-se que ele tem entusiasmo
porque gosta de surpreender as pessoas e gosta realmente de prestar um bom serviço e gosta de se evidenciar. O que prova que também não é para todos este tipo de serviços. Acho que não é. Agora, e isto já se prende um bocadinho também com a natureza do trabalho e com as condições de trabalho e as questões económicas, etc., é que é uma função, independentemente depois da área específica, em que é mais fácil aceder a um posto de trabalho. O que faz com que uma pessoa, ou porque não tem outra oportunidade, ou porque está aflita com o trabalho, ou por qualquer outra razão mais imediatista, consegue entrar no mercado de trabalho com alguma facilidade. E de facto, depois, não é um trabalho para todos. E há uma grande rotação também, não é? Há uma grande rotação, sim, e há muito pouca especialização. Se calhar nesses atendimentos mais... Não é bem a questão da livraria, aí é diferente. Não, é diferente. Mas há trabalhos mais exigentes, como o que referi há pouco do computador da última geração, em que se calhar implicaria uma ligação maior, mas depois todo o contexto acaba por não permitir. Mas num desses casos, estávamos aqui a falar o Marcelo, às tantas há uma espécie de dilema a meio da carreira, vamos chamar assim dele, que tem a ver com a especialização numa área que o pareceu interessar. Ou seja, no meio dos serviços há quem ainda olha ali uma porta de entrada para uma especialização para chegar provavelmente a outra coisa, não é? E ele estava aparentemente a conseguir isso, até a pandemia nos ter caído em cima. Ele estava a conseguir enverdar por um caminho mais especializado e que aparentemente lhe dava muito mais gozo pessoal. E se calhar por isso é que ele se sente também mais confortável a fazer este trabalho. Porque depois também, isso que ele estava a tentar fazer era uma coisa mais de nicho, de lidar com um grupo mais pequeno, e não era tanto aquela dinâmica da porta aberta quando se está a atender ao público. Na verdade, não é para todos, e há outra questão que tem a ver com a adaptação a este mundo. E eu volto à questão da satisfação, porque me pareceu de facto na parte final que todos eles relativamente adaptados a esta realidade e sabendo os truques para poder, por exemplo, ter uma vida melhor, tentando evitar horários noturnos quando tem família, trabalhando ao domingo porque ganha um pouco mais de dinheiro, não se importando com ter folgas a meio da semana, portanto andando um pouco ao contrário do resto das pessoas, mas depois, e isto é um pós-fácil, presumo, sobre o impacto da pandemia. E é muito curioso porque na arrumação do livro vem o balanço, mas depois há ali um suplemento pós-pandemia em que o Pedro vai revisitar até aqueles que pareciam até otimistas quando a pandemia surge. O que é que a pandemia... Todos eles ficaram pior com a pandemia? Não todos, porque o casal que fez a sua carreira na função pública já estava reformado, portanto acabou por... É uma estabilidade diferente, não é? É uma estabilidade diferente, já tinham a sua carreira feita e acabaram por não ter esse reflexo. E depois tudo depende dos vínculos, a natureza dos vínculos é muito importante. Houve pessoas que sentiram mais porque imediatamente ficaram sem trabalho e sem nenhuma condição de amparo, digamos assim, e que tiveram que mudar. Inclusive o Marcelo, de que já falámos, foi obrigado a mudar de ocupação, acabou por ter de ir para a construção civil, porque entretanto a questão da restauração esboroou-se completamente, estava num crescendo, estava numa aceleração que toda a gente conhece e esboroou-se completamente e acabou por depois ficar em suspenso. Temos outro caso da Soraya, uma pessoa que trabalha numa bilheteira de um equipamento cultural, que ficou amparada por ter um vínculo de longa duração com o equipamento cultural, que entretanto já esteve fechado mais do que uma vez, como todos os outros. Mas ela acabou por não se ressentir nesse sentido. Porque a regra é a precariedade, não é? A regra é a precariedade e a alta rotação, sim. Sim, não é? Sim. Independentemente do salário que leva para casa, não é? Sim. E depois, bem, a restauração, acho que é, pelo que me foi dado a perceber, é de facto o setor com mais problemas nesse sentido. Em que há muito dinheiro por fora, aquela coisa muito antiga que todos conhecemos do envelope, do salário que é declarado é um e o que é pago é o outro, só que depois para efeitos de proteção social isso não conta para nada. E depois há essa questão também dos call centers,
que mesmo os mais especializados, que até pagam um bocadinho melhor do que os outros, sujeitam as pessoas a uma grande pressão e a muitas regras e a coisas que até nos parecem mais do terreno da ficção do que do real. Esse é o tópico da organização do trabalho. Qual é que é o peso real do superior na qualidade do atendimento? Ou seja, voltamos também um pouquinho à simpatia, que é a simpatia e uma determinada maneira de contactar com o cliente é sempre exigida de uma maneira muito rígida, de cima para baixo, portanto tem que ser cumprida, seja a pessoa simpática ou não, por um lado, e por outro lado a forma como quem dirige o trabalho condiciona fortemente quer a produtividade, quer os salários. Diz-se sempre, há anos que ouvimos dizer que os portugueses são mal geridos, são ótimos trabalhadores, mas são mal geridos quando vão para o estrangeiro porque têm um patrão estrangeiro. Sim. Eu tenho a ideia que essas regras mais restritas e mais apertadas surgem mais nas grandes organizações. Foi a sensação com que eu fiquei. Essa questão da simpatia é mais universal, né? É exigida genericamente a quem trabalha com o público, mas depois há patamares e há organizações que têm uma espécie de... Bem, se calhar nem é bem uma espécie, é um contrato de facto com a pessoa que está a atender ao público e que tem uma série de alíneas que não se prendem só com o vínculo, mas que se prendem com as tarefas. Por exemplo, só para darmos aqui um exemplo para quem nos está a escutar. Tempo que podem despender com o cliente, por exemplo, que ultrapassado esse tempo, independentemente da natureza do problema, vai significar uma penalização no salário no final do mês. Ou tempo para ir à casa de banho. Tempo para ir à casa de banho. Ou isso é só nos call centers? Tem sido associado muito isso aos call centers? Daquilo que eu conheço, sim, é onde está mais presente. E quando se trata de empresas multinacionais, parece que essas regras são mesmo muito vincadas e que acabam por refletir-se depois nas condições de trabalho gerais da pessoa. Os e-mails motivacionais que é obrigatório ler, cai uma enxurrada por dia com frases daquilo que agora se chama muito do empowerment das pessoas. O léxico, né? Há determinadas funções em que há uma lista de palavras que não se podem dizer ou de expressões que não se podem dizer e que significam penalizações por parte dos supervisores. E portanto, há assim uma espécie de colete de forças em volta da função que extravasa o relacionamento com os clientes, que muitas vezes não é assim tão simples. Outra, aqui já na parte final da nossa conversa, tem a ver com uma dimensão geracional de tudo isto. Eu penso que às tantas no livro há alguém que diz que esta geração quase toda pode ter passado por um call center, aquilo que antigamente era passar por um café, não é? A trabalhar. Este retrato desta geração, porque há muita gente empregada, o Pedro contextualiza os dados do setor terciário, e sobretudo também no turismo em Portugal, e isto é muito urbano e suburbano, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, e não só, também no Algarve, mas sobretudo em áreas fortemente turísticas. É uma geração que não pode contar com carreiras para o resto da vida, não é? Habituou-se a isto. Quando pensa geracionalmente para toda esta dimensão, o que é que o Pedro sublinha? Eu diria... Bom, no fundo é tentar pôr-me na pele de pessoas que já são um bocado mais novas do que eu. Sim. Embora não pareçam. mas são de facto pessoas bastante mais novas e aquilo que eu intuo é que pode haver alguma erosão das expectativas. Porque de facto o acesso à educação universalizou-se, inclusive à educação superior, que hoje em dia abrange uma fatia muito maior da população do que há 20 anos, ou então do que há 40, né? Uma diferença mesmo brutal, diria. E aquele raciocínio, aquilo que nós veríamos como uma consequência direta de investir na formação, que seria depois conseguir um trabalho mais qualificado, mais bem pago, etc., de alguma forma deixou de ter essa correspondência.
claro que vale sempre mesmo a pena. Em grandes empresas que poderiam ter eventualmente carreiras internas? Essa é a dimensão da carreira de longa duração. Eu acho que já foi atirada, para usar uma conhecida expressão, para o caixote do lixo da história. Mas eu acho isso saudável, aliás, de se poder ter experiências diferentes e circular. Mas seria bom que fosse dentro de experiências diferentes, que fossem mais gratificantes, digamos assim, ou que permitam que as pessoas possam ter alguma margem de escolha. Isto para bem das pessoas e das organizações, que acho que têm sempre a lucrar com pessoas empenhadas, satisfeitas, curiosas. Muitas delas têm sonhos ainda, Pedro. Sim. E acho que há muita gente e bem a investir na formação e na educação. Acho que há um fenómeno, isto é um pouco sociologia de bolso, porque não tenho dados para afirmar isto, mas dá-me a sensação de que há pessoas que vão aumentando esses estudos e essa formação, protelando a saída de casa dos pais e a entrada no mercado de trabalho. E depois ficam com um currículo demasiado valioso e depois há para o salário. Essa coisa perversa, não é? Tenho um pós-doc em determinada área, mas não pode começar com o salário que achava que merecia. E por isso há aqui uma espécie de contradição ou de expectativa versus realidade em choque. Não sei muito bem como é que isso vai resolver. E é o que nos leva àquela ideia, para fechar a nossa conversa, sobre a tal dita geração mais qualificada de sempre. E a ideia que há 10 anos, pelo menos, foi um pouco mais debatida aqui em Portugal, por causa da intervenção da Troika, sobretudo, que é a ideia de que valia a pena ou não estudar, porque a crise batia-nos em cima e nós portugueses qualificados, vamos pôr assim, isso pouco serviria ou não, quer dizer, a ideia de vale a pena investir. O Pedro inicia também neste livro a referência à ideia da escolaridade e da escolarização como um fator importante, apesar de tudo. Eu penso que também tem a ver com os salários, não é? Sim. Mas 10 anos depois, se colocarmos a mesma questão, vale a pena estudar para ter uma melhor profissão, estudar no sentido de qualificações. O que é que o Pedro hoje pensava? Acho que vale sempre a pena, porque são recursos e ferramentas que não se perdem e que podem abrir portas a uma Mas uma coisa, Pedro, eu sirvo à mesa num restaurante e o que eu gosto é de belas artes, e eu vou investir ao lado da minha carreira de belas artes sabendo que eu preciso de continuar a trabalhar num restaurante. Eu acho que podendo conciliar, né, às vezes não se pode, mas eu acho que vale a pena, porque há oportunidades que acabam por surgir de qualquer forma, ou às vezes até por um caminho tortuoso. Sai do restaurante e vai fazer outra coisa que não é as belas artes, mas que pode ser meio passo nessa direção, e conhecer outras pessoas, aumentar o espectro da experiência. A determinada altura o mercado supostamente valorizou um pouco isso, até nos currículos, a experiência das pessoas em áreas completamente diferentes. Pelo menos os diretores de recursos humanos dizem isso. Mas eu, apesar de algum cinismo que há sempre nessas posições, eu acredito que em parte pelo menos isso será verdade, e acho que a educação compensa sempre, mais cedo ou mais tarde. Dá ferramentas que acho que é melhor ter, mesmo que num cenário que pode ser de frustração de longo prazo, isso não venha a acontecer, mas podendo ter essas ferramentas na mão, acho que compensa sempre. Obrigado, Pedro. Falámos do retrato editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que posso ser útil, olhar para essas várias pessoas que trabalham no setor dos serviços. O Da Capa Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem um genérico original de Mário Lajinha, que está a escutar em fundo, e tem edição podcast com a versão integral deste programa nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com mais um tema para a conversa.